Olá, Radiante! Como é que foi ontem para você? Você se perguntou, eu quero o problema ou quero a resposta? Eu anotei isso na minha parede ao lado da cama. Porque essa mania de problematizar é real. E quando você aprende a desproblematizar, que é uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, você encontra solução atrás de solução, conexão atrás de conexão. O Espírito Santo vem te dar a resposta e você consegue agir. Vamos lá. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 11, Deus ou o Ego? O problema e a resposta. Decide pela resposta, você terá, pois haverá tal como ela é e já é tua. Pode reclamar que esse curso não é suficientemente específico para a tua compreensão e uso, mas talvez não tenha feito o que ele pleiteia de forma específica. Esse não é o curso sobre o jogo das ideias, mas sobre as suas aplicações práticas. Nada poderia ser mais específico do que ouvir o que se pede, ouvir que o que se pedir receberá. Nada podia ser mais específico. Eu peço, eu recebo. O Espírito Santo responderá a todo problema específico na medida em que acreditar que os problemas são específicos. A sua resposta é ao mesmo tempo uma e muitas. Enquanto acreditar que o um é múltiplo, né? Olha só, o Espírito Santo vai responder a todo problema específico na medida que acreditar que os problemas são específicos. A sua resposta, quer dizer, a resposta do Espírito Santo, é ao mesmo tempo uma e muitas, enquanto acreditar que o um é múltiplo. Pode ter medo da sua especificidade, por medo do que pensa que isso vai exigir de ti. Porque assim, quando a gente acha que a resposta é uma só, né? E associa essa resposta a algo negativo. Contudo, só perguntando é que vai aprender que nada que venha de Deus exige nada de você. Deus dá, ele não tira. Quando se recusa a perguntar, é porque acredita que perguntar é tirar ao invés de compartilhar. Isso é fato, porque no sistema do ego, que é o que a gente é mais acostumado, eu atendo pessoas no mundo inteiro, né, gente? Então, assim, a resposta que vem, geralmente a pessoa não está pronta para atender. Normalmente, eu me vi muitas vezes nessas situações, onde a resposta que vem, que é aquela que dá mais paz de espírito, mais amorosidade, a pessoa acha que aquilo não é bom para ela. Então, dissocia, ou que ela não vai conseguir, ou que os outros vão pensar, ou o medo. Então, associa e dissocia, né? Dissocia de si mesmo o poder da vontade e associa a sua vontade a algo medonho, a algo desprotegido, a algo impossível. Então, o conflito, ao invés de suavizar com o treinamento, com o aprendizado, parece se intensificar, quando na verdade aquele conflito é momentâneo. Por quê? Porque o ego percebe que ele está morrendo, né? Aquele sistema todo, então dá aquela intensificada. Se a gente pensar nisso como egrégoros espirituais também, né? Tem muitos amigos espirituais ali que se associam ao nosso lado mais tenso, mais egocêntrico e que vão se dissolvendo ali. Todo um sistema de pensamento, né? E esse sistema de pensamento energético e tudo, ele precisa primeiro ser clareado, que é o que o curso de milagres faz primeiro. Depois ele faz simplesmente que esse curso não é um jogo de ideias, mas é aplicação prática. Quando você recusa a quando se recusa a perguntar é porque acredita que perguntar é tirar ao invés de compartilhar. Vou reforçar isso aqui. O Espírito Santo te dará somente o que é teu e nada tirará em troca, pois tudo que é teu, tudo é teu e você compartilha com Deus. Essa é a realidade de tudo. O Espírito Santo, cuja vontade é apenas restaurar, seria capaz de interpretar equivocadamente a pergunta que tem que fazer para aprender a sua resposta? Né? O Espírito Santo só tem vontade de restaurar. E aí ele seria capaz
de interpretar equivocadamente a pergunta que você tem que fazer para aprender a resposta dele? Você ouviu a resposta, mas compreendeu mal a pergunta. Acredita que pedir a orientação do Espírito Santo é pedir privação. Totalmente. Principalmente privação de dinheiro. Né, gente? Principalmente privação de dinheiro e aprovação dos outros. Quer dizer, você é maluco se eu fizer isso aqui, o que os outros vão pensar? Porque na verdade você está sabendo que não é maluquice. Mas o que os outros vão pensar, vão me achar maluco. Ou então, caramba, eu não vou ter um tostão se eu fizer isso aqui. Eu tenho que controlar essa bagaça, porque senão o mundo cai. Pequena criança de Deus, você não compreende o teu pai. Acredita em um mundo que tira, porque acredita que pode ganhar tirando. É com essa percepção que perdeu de vista o mundo real. Tem medo do mundo conforme o vê, mas o mundo real continua sendo teu, basta pedir. Não o negue a ti mesmo, porque ele só pode te liberar. Nada de Deus vai escravizar o seu filho, a quem ele criou livre e cuja liberdade é protegida pelo que ele é. Bem-aventurado é você que está disposto a perguntar a verdade de Deus sem medo, pois só assim é que pode aprender que a sua resposta é a liberação do medo. Linda criança de Deus, você está pedindo o que eu te prometi. Acredita que eu poderia te enganar? O reino do céu está dentro de você. Acredita que a verdade está em mim, porque eu tenho conhecimento de que ela está em ti. Os filhos de Deus não têm nada que eles não compartilhem. Pede a verdade a qualquer filho de Deus e a terá pedido a mim. Nenhum de nós deixa de ter a resposta dentro de si, para ser dada a quem quer que peça. Fim da leitura do texto de hoje. Olá, adiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Livro de exercícios, parte 1, lição 163. A Radiante Mona Lisa tem me auxiliado com as artes da lição. E ela falou, olha, se prepara, porque hoje vai ser emocionante. E eu tenho certeza. Inspira profundamente e afirma, não há morte. O Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Isso pode aparecer, né, como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas que o desejo de ser como você não é possa vir te tentar. Realmente já comecei me emocionando, porque tudo isso são pequenas mortes. Você mata você mesmo, em sua essência. Nós todos fazemos isso quando agimos dessa forma. Todos esses pensamentos não passam de reflexo da adoração da morte como salvador e doador da liberação. Ou seja, você se sacrifica, você sofre e aí sim você acha que tem liberação. É salvo pelo sacrifício. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos. De fato, o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro da sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos nos seus domínios maléficos, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Ai, Jesus, vamos lá. Os fracos, os impotentes, os doentes curvam-se diante da sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno de sua confiança, pois somente ele virá com certeza. Ele quem, gente? O medo? O medo que é anfitrião do pecado e Deus dos culpados. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas. É verdade. Tem aquela frase, né? A gente não vai sair vivo dessa, só a morte é certa. E por aí vai. Rapidamente perdidas por mais difíceis que tenham sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar, as esperanças que outrora geraram e a deixaram de um gosto de pós-cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode contar com a morte, pois ela virá, com passos certos, quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tomar toda a vida como refém para si mesmo. Você se curvaria a ídolos como esse? Aqui, a força e o poder do próprio Deus são percebidos em um ídolo feito de pó.
Aqui o oposto de Deus é proclamado, Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sob a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nomes, pois a passou ao pó. Diz apenas isso. Aqui jaz uma testemunha de que Deus está morto. Ai, ai. E ela escreve isso muitas e muitas vezes, e durante todo o tempo, seus adoradores concordam e se ajoelham com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. É impossível adorar a morte sob qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciaria, de alguma forma, né? E ainda escolher algumas formas que não apreciaria e ainda queres evitar, embora acredite nas demais. Pois a morte é total. Ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível. Pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos. O que contradiz inteiramente um pensamento não pode ser verdadeiro, a menos que se prove que o seu oposto é falso. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela. Pois implica que Deus... A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus vivia e de alguma forma pereceu, morto aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus e assim a vida eterna deu lugar à morte. E com o Pai morreu também o Filho. Os adoradores da morte podem ter medo. E, no entanto, pedem pensamentos como esses amedrontadores? Se eles vissem que o que acredita é apenas isso, seriam instantaneamente liberados e você lhes mostrará isso. Não há morte e renunciamos a ela sob todas as formas agora para a sua salvação e a nossa também. Deus não fez morte. Portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje. E nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Olha só, fala das formas que a morte, que o pensamento da morte toma. Olha como é que a gente reconhece. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com o corpo, quer dizer, com a morte do corpo, com a doença do corpo, com tudo que o corpo, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como você não é possa vir a te tentar. Uau! Agora ele fala de uma oração. Inspira profundamente. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Nós estamos separados da tua vida eterna, não há morte, pois a morte não é tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu é e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. Eu estou olhando aqui para frente na minha casa, na minha janela, e é como se meus olhos fossem lavados. O tempo parou para mim agora.